Cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor e Salvador Jesus, amém? Amém! Glória a Deus, que alegria imensa no meu coração. Aleluia! Né? De estar aqui, né? Mais uma vez. Né? E poder contemplar o que Deus tem feito. Eu fico muito feliz, pastor. Fico muito feliz de chegar, não importa de que forma, quando a gente chega em algum lugar. O importante é quando Deus nos dá a oportunidade de voltar, que a casa esteja mudando, melhor, seja diferente. Porque tem muitos lugares que você vai, olha, né? Você volta, quantas vezes você volta e continua a mesma coisa. O crente, eu sempre digo que o verdadeiro cristão ele é cheio de mudanças. Aleluia! Cheio de mudanças. Aleluia! Por quê? Porque eles são corajosos. Quando Deus dá a ordem, ele fica a mão no arado dele e vai embora. Vem, irmãos? Glória a Deus. Traga um abraço da pastora, da missionária Regiane, a esposa da Sara Vitória. Ela recebeu um convite lá, você da hora lá no aniversário. Você vai lá, eu falei, amém. Então, traga um abraço para a igreja. Aleluia. E, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E vamos para aquilo que Deus nos chamou nessa noite, né, irmãos? Glória a Deus, abre sua Bíblia. Glória a Deus, quero estender minha eterna gratidão ao pastor Márcio. Glória a Deus, temos lembrado de nós. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu confesso à igreja que diante de todos aqui eu sou o menor. Aleluia. E sempre que diminua o Sidney, para que o Senhor apareça. Para que o nome dele venha ser glorificado. Amém, irmãos? Glória a Deus. Ezequiel capítulo 2. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. O pastor já leu, alguém já fez menção. Aleluia desse texto. Aleluia. Eu quero ler o versículo 3 com você. Ele disse: Filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel e às nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e os seus pais prevaricaram contra mim até mesmo neste dia. E os filhos são de semblantes duros, obstinados de coração. Eu te envio a eles e lhe dirás: assim diz o Senhor Jeová. E eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque eles são casa rebelde. Hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Glória a Deus. Tem um louvor que diz bem assim: sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber que estou. Podes respirar. Ela vai. O verdadeiro adorador. Cadê? Você está aí? A minha oferta eu ofereço a ti. Tudo é teu.
Pode sentir a presença do Senhor, aleluia, trabalhando, agindo em nossas vidas. Aleluia. E muitas vezes nós queremos se apavorar, muitas vezes nós queremos sair, aleluia, fora do controle. E eu que vim nessa noite para dizer para ti que não saia do controle de Deus. Não saia, aleluia. Quem tem chamado aqui? Quem tem chamado? Aleluia. Esse texto desta noite ele fala a respeito de chamado. E chamado não é para qualquer um, não, pastor. O chamado não é para qualquer um, não. O chamado é para os valentes. O chamado é para os valentes, porque os covardes, aleluia, Deus nem chama, deixa ele lá. Glória a Deus. Se você está aqui nessa noite porque você foi chamado, se você está aqui nessa noite porque você foi escolhido por Deus, se você está aqui, pastor, talvez eu ainda não sou crente, talvez eu ainda estou meio assim, não tem problema. O importante é que você está aqui nessa noite. O importante é que Deus marcou essa noite com você. O importante é que Deus marcou esse momento para mudar a tua história. Glória a Deus. Quando nós olhamos aqui, irmão, nós vamos ver, aleluia, o tipo da pessoa que o Senhor quer escolher. Quando nós olhamos no texto que foi lido, aleluia, a partir do versículo 1 vai dizer: Filho do homem, põe-te em pé. Sabe por que, irmão, põe-te em pé? Porque Deus não fala com quem está deitado. Deus só fala com o cara, aleluia, põe-te em pé. Porque quando nós colocamos de pé, já estamos dizendo: eis-me aqui, Senhor, seja feita a tua vontade e o teu querer. Aleluia. Porque o soldado deitado, ele não pode fazer nada. O homem deitado, o homem prostrado, ele não pode fazer. Mas quando nós nos colocamos de pé, ainda com poucas forças, ainda, aleluia, muitas vezes debilitado, mas o Senhor, quando Ele nos coloca de pé, Ele se encarrega para que o Espírito dEle entre sobre a nossa vida, porque é o Espírito dEle que é a subnéssia, que dá, aleluia, o combustível, a combustão para que eu e você possamos ir até onde Ele quer, aonde Ele designa para mim e para você. Porque sem o Espírito Santo de Deus nada podemos fazer. Sem o Espírito Santo de Deus nada podemos. Sem o Espírito Santo de Deus não há mudança, não há transformação. Sem o Espírito Santo de Deus não tem como, aleluia, a glória de Deus transparecer sobre mim e sobre a tua vida. Aleluia. E quando eu olho para esse texto, eu vejo aqui o Senhor levantando ele, dizendo: olha, põe-te em pé, porque eu quero falar com você. Quantas vezes o Senhor nos levanta, nós de madrugada estamos dormindo, e aleluia, e começa, aleluia, o Senhor chamar nós, com voz suave, chamar pelo nome e dizer: olha, levanta. Muitas vezes também eu já acordei, irmãos, ouvindo louvor, aleluia, Deus, que eu entendo que quando o Senhor, aleluia, Ele quando nos chama na madrugada, é porque Ele quer ter intimidade conosco, é porque Ele quer falar comigo, Ele quer falar com você. Quando Ele nos chama de madrugada e nos desperta, o sono vai embora. Muitas vezes Ele está dizendo: eu quero ter o particular com você. Porque quando nós nos colocamos, irmão, pastor, mas quando eu me coloco de joelho, quando você se coloca de joelho, você pode estar de joelho, aleluia, na presença física, mas diante do Senhor você está de pé, dizendo: Senhor, eu estou aqui, revela teu culto, teu público, teu escolhido, para que o teu nome venha a ser glorificado. Aleluia. E muitas vezes nós não entendemos, irmão. Mas nós vamos entender aqui, irmão, que quando o Senhor o colocou ele de pé, no versículo 2, o Espírito entrou. O Espírito veio até Ezequiel. Nós vemos, irmãos, ali no capítulo 1, que mesmo ali Ezequiel, juntamente, aleluia, juntamente com seus irmãos, aleluia, lançado ali, glória a Deus, no cativeiro, ali junto com os irmãos deles, aleluia, ali Deus começa a abrir o céu, aleluia, para Ezequiel. Muitas vezes, irmãos, nós entendemos, queremos entender com a nossa fraqueza humana que o deserto vem para nos matar. Muitas vezes nós entendemos que o deserto vem para fazer que nós venha parar, não existe não, irmão. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós vemos que no deserto tem água. Aleluia. No deserto tem água, é só você, aleluia, começar, aleluia, a cavar com a pá certa. É só você ir pela direção certa, pelo Espírito Santo de Deus. Porque quando nós vamos pela direção do Espírito Santo de Deus, não tem erro. Mas agora quando nós vamos para nós, pela nossa direção, não vou fazer desse jeito, porque eu acho que é assim que tem que ser, não. É pelo Espírito de Deus. Porque Ele é nele que fala, passo e levantar.
isso. Crente, 30, 40 anos, 5, 10, 15 anos, na mesma prova, na mesma luta. Por quê? Quando nós aprendemos a ouvir a voz, verdadeiramente a voz do Senhor, não há necessidade de você ficar naquela prova, declarando e saindo na mesma prova. Porque o professor, quando você vai passar de ano da prova, você faz as provas, e quando você passa de ano, no próximo ano ele não vai dar as mesmas provas para você, vai ser diferente. Agora, se você não for aprovar, pode ter certeza que as mesmas matérias vão ser as mesmas. As aulas vão ser as mesmas no próximo ano. Você já reparou que na vida do crente não é diferente? Você já reparou? Já parou para pensar? Eu aprendi uma coisa com o Espírito Santo, pastor, aleluia, é aproveitar o culto desde do início. Aleluia. Eu aprendi com o Espírito Santo a aproveitar desde a primeira oração. Aleluia. Independente de quem é que está acabando, independente de quem é que está orando, fazendo a primeira oração. Eu aprendi a aproveitar, eu aprendi a dobrar o meu joelho ali e falar com o Senhor. Porque muitas vezes, irmão, nós chegamos na casa do Senhor sobrecarregados, chegamos, aleluia, com muitas lutas, muitas dificuldades. Aleluia, chegamos na casa do Senhor que às vezes não temos nem palavra para falar. Eita Deus, desse jeito. Quando não tem palavra, então começa a orar a oração que o pastor está orando. Faz uma cópia. Às vezes nós precisamos de uma ajudinha. Até pegar, acender a lenha. Porque depois de acender a lenha, para acender a brasa, já era. Aí você vai caminhar. Aleluia, Jesus. Levanta, a palavra cai. Aleluia. Nós vivemos nos últimos dias, irmãos. Aleluia. Não é diferente do que está acontecendo aqui dentro desse texto aqui. Não é diferente. O povo só quer ouvir aquilo que vai saciar o seu ego. O povo só quer, aleluia, ouvir aquilo que vai saciar, aquilo que vai te massagear. E nós estamos nos últimos dias da igreja do Senhor na terra. Nós estamos nos últimos dias, aleluia. Eu creio que as últimas oportunidades nós estamos tendo agora. De entrarmos pela porta. É pela porta, primeira porta, a porta da obediência. Ouvir que quem está no controle é Ele. Ouvir que quem tem alimento para nos dar é Ele. Ele vai dizer em João 10 que Ele é o bom pastor. E Ele vai dizer que Ele é a porta. E quem entrar por Ele vai achar o quê? Pastagem. E significa que vai achar alimento. Você não vai ter fome. Ovelha precisa de pasto. E com Ele sempre tem pasto bom. Ovelha precisa de pasto. Ovelha precisa de palavra. Ovelha precisa de palavra que liberta, palavra que edifica, palavra que restaura, palavra que transforma, palavra que faz de mim e de você uma fonte de águas vivas na terra. Aleluia! O Senhor está levantando Ezequiel aqui neste momento, nesta hora. O povo está sofrendo, o povo está ali, tem que obedecer a ordem, o povo está ali escravizado, mas mesmo assim Deus não deixou de falar com os seus. Deus não vai deixar de falar com você. Deus não vai deixar porque você é escolhido. Você é escolhida dela. E Ele não vai desistir de você. Ele não vai desistir independente do deserto que você estiver passando, independente da dificuldade que você estiver passando. Aleluia! Irmãos, já pararam para pensar 70 anos de cativeiro, 70 anos você sofrendo. Não somente você, mas a sua família, os filhos, todos no mesmo todos no mesmo sofrimento. Mas mesmo assim Deus não deixou aquele povo abandonado. Mesmo assim Deus levanta Ezequiel, Deus mostra para ele a visão, o céu se abre. E aquele povo são sustentados pela palavra. É a palavra, irmão. É a palavra, irmão. É a palavra, igreja do Senhor. A palavra que vem do alto. A palavra que vem do nosso Senhor e Salvador. Aleluia. E tem que surgir dentro de mim e de você mudança, transformação. Todos aqueles que Deus chamou. Oh, glória. Todos aqueles que Deus chamou, aleluia. Tem grandes exemplos na Bíblia. Tem grandes exemplos, irmão. Quando nós olhamos aqui, irmão, dentro da
Davi, Isaías, Ezequiel, Daniel, Paulo, Pedro e assim vai. Aleluia. Vocês já pararam para imaginar o chamado desses homens? Vocês já pararam para imaginar o sofrimento que todos eles passaram? Aleluia. O verdadeiro cidadão do céu é necessário passar por luta, por perseguição. Porque essa perseguição vai gerar na minha vida, vai gerar na tua vida crescimento. Aleluia. Quando o Senhor chama Moisés para tirar aquele povo do Egito, para resgatar aquele povo que estava ali sofrendo, aquele povo que estava ali padecendo, Deus pergunta a ele. Ele a princípio já nem queria ir, mas aí quando não, te levanta o ajudador. Eu te levanto e chamo Arão. Quando ele chama Arão, e agora os dois começam a fazer a obra do Senhor, começam a fazer o ídolo do Senhor. E agora Deus levou ele numa tarefa tão difícil. Mas que quando eles iam, irmãos, quando eles chegavam perante o rei Faraó, Deus aquebrantava o coração daquele homem para receber eles. Porque a palavra do Senhor diz que coopera, contribui. Caramaio. Você está entendendo? Você está entendendo? Se você obedecer, o mar vai se abrir. Se você obedecer, a dificuldade vai ser mínima. Aleluia, basta você obedecer. Quando você obedecer, aleluia, o medo vai sair, vai ficar o temor, porque é necessário que o temor permaneça sobre a nossa vida até o arrebatamento. Porque se o temor sair da minha vida, da tua vida, corremos um grande risco. Eu peço para o Senhor, quando o negócio do meio começando, cara, fala, Senhor, o temor entregou. Só Deus sabe que está gelado aqui. Sabe por quê, irmãos? Até mesmo lá dentro do ministério, pela misericórdia de Deus, Deus nos chamou e confiou o ministério nas minhas mãos. Já vai para 3 anos. O ministério Pentecostal Brasas Vivas. Até mesmo ali passou para ministrar para as ovelhas. Tem dia que o temor está tão forte. Ó, Jesus, manda outra. Envia outra. Deus não é você. Sabe por quê, irmão? Porque se Deus me chamou, Ele me chamou eu. Se Deus te chamou, Ele te chamou você. É você que tem que executar aquilo que Deus designou para a tua vida. Aquilo que Deus colocou para você fazer, é você que vai fazer. Não adianta querer passar para A, não adianta querer passar para B, não. É você. E muitas vezes nós temos isso, irmãos. Querendo jogar para lá, jogar para cá, como que Deus vai operar? Imaginou se Moisés tivesse falhado? Ele foi e desonrou. Glória a Deus. Por mais que os macumbeiros se levantavam e faziam sinais também, Deus honrou. Glória a Deus. Lembra quando a praga ali da serpente? Os magos ali, que hoje os macumbeiros jogavam ali o cajado ali, eu também sei fazer virar serpente. Jogou o cajado e virou serpente também, mãe. Só que o cajado dele não tiveram poder para comer o cajado do Moisés. Está entendendo? Vira para tua irmã, para o teu irmão direito, tem que ser autêntico. Tem que ser autêntico. Aleluia. Não pode ser com imitação, não pode ser com falsificação, não. Tem que ser autêntico. Ou você tem o sangue de Cristo sobre a tua vida, ou você tem o sangue do Cordeiro, não tem. Jaracai, combinasse. Porque hoje pode ser que você não está notando a diferença. Mas quando a porta se fechar, quando a porta se fechar, pastor, o que é isso, pastor? Mateus 25, as 10, o mesmo convite. Todas as 10 reuniram. Todas as 10 receberam o mesmo chamado. Estava ali, aguardando o momento, a hora. E a Bíblia diz que, assim como comigo, com você, vem o cansaço. Tem momento na nossa caminhada que vem a decadência espiritual.
Eu não vi no texto, o Senhor perguntou, Abraão perguntando para o Senhor, como é que eu vou? E nos dias de hoje, eu quero saber tudo antes de fazer a obra. Quanto eu vou ganhar, o que vai acontecer? Não é? Aleluia, até mesmo para a igreja. Quem é o pregador? Quem é? Aleluia. Lá Deus me deu uma ordem. Quando eu achei que o pregador sobrou, não coloque mais a foto. Coloque somente o nome. Coloque somente o nome. Porque os que vão vir para receber. Porque está cheio de pessoas atrás de profeta, atrás disso, atrás daquilo. Mas só querem receber. Mas não querem o dono da bênção. Não querem o dono da bênção. E eu vou falar para a igreja. Está tão perto, muito mais perto do que você imagina. Aleluia! Aleluia! Nós vemos tantas pessoas, tantas pessoas que desviaram, tantas pessoas que pegaram outro caminho. Irmãos, antes de acontecer esse negócio aí, estava quase com 40 lá. Hoje sabe quanto tem? Uns 10. E eu louvo a Deus por isso. Eu louvo a Deus por isso, aleluia. Porque o alimento daquele altar está sendo distribuído, está sendo servido à parte do Senhor. O alimento está sendo servido. Aleluia, quer comer, come. Se não quer, aleluia, aleluia, mas nós temos que produzir. Aleluia, em cima tem que produzir. O altar tem que produzir. Se oração tem que produzir. As crianças têm que produzir. A igreja do Senhor tem que produzir. Independente de quem gosta, não, independente de quem quer ou não, temos que produzir. E era um tempo mais difícil. Ainda que a figueira, você vai fazer o quê? Sabe por que essa situação aconteceu? Está acontecendo, nós cumprir a palavra de Deus. Muitos mercenários querem roubar e roubar na estão fechando. Deus não quer na máscara, pastor. Deus não quer nas máscaras. Porque eu tenho certeza que Deus levantou profetas. Eu tenho certeza que Deus levantou homens e mulheres, porque ainda tem. Eu creio, você crê? Passamos por retaliações. Se você está com a vida de jejum e oração, eles são mentiras. Só para você ver porque você é o dependente do Senhor. Para você permanecer na dependência. Porque enquanto Ele estiver no controle, tudo é possível. Enquanto Ele estiver no domínio da tua vida, tudo é possível. Aleluia! Tudo é possível, até o impossível, até o impossível. O que é possível você faz. O que é possível eu e você fazemos. Mas o impossível é para Ele. É para Ele. Enquanto nós vamos louvando, enquanto nós vamos adorando, enquanto nós vamos pregando, enquanto nós vamos profetizando, enquanto nós vamos evangelizando as prostitutas, aleluia, os mendigos, enquanto nós vamos evangelizando os doentes, Ele é bacana. Jesus vai salvando, Jesus vai alcançando, vai alcançando, vai alcançando. Sabe por quê? Porque enquanto eu e você abrimos a boca, o Senhor vai operando, o Senhor vai manifestando teus sinais, sinais de maravilha, de cura, de libertação e milagre. Mas se eu e você nos colocar na posição, as pedras vão clamar. Já imaginou, irmão, as pedras clamando no meu lugar e no teu lugar? Sangue de Jesus tem poder sobre nossas vidas, não é? Ezequiel então foi chamado. E ele começa a profetizar. E agora imagina o Senhor dizendo para aquele povo: olha, vocês vão ficar aqui 70 anos. 70 anos de sofrimento. 70 anos de castigo. Deus é amor? Porque através dos castigos Ele trabalha na minha, na tua vida. Mas o castigo não é porque Ele quis, não. É porque o povo já tinha semeado em muito. E todo aquele que semeia vai ter que colher um dia, sim ou não? Está semeando, vai ter que colher. Vira para o teu irmão e pergunta: o que você tem semeado? Pastor, mas está tão difícil esse dia. Agora está mais fácil mesmo. Agora você parou, muitas pessoas
sair do trabalho, o WhatsApp está funcionando, não tá? A mensagem pode chegar, não pode? Irmãos, eu ficava assim com um negócio da internet, essas lives, esse negócio assim. De repente Deus falou assim, agora você vai pregar. E aí lá, acho que umas 12 ou 13 na mensagem. Mas pensa no que Deus falou. Pensa no que está falando do inferno. E eu glorifico a Deus. E olha que ele fala, ó, pode ir. Já está próximo aí também. Sabe por quê? Para que o nome dele seja glorificado. Para que o nome dele seja exaltado. E famílias sejam alcançadas. Famílias sejam restauradas. Ministério seja levantado. Aleluia, ministério que Deus te chamou. Seja a palavra, seja a oração, seja a intercessão. Aleluia, seja o louvor. Seja levantado, seja restaurado. Para a glória de Deus. Para que o nome dele seja glorificado, exaltado. Por onde ele vai passar. Oh, aleluia. Ah, pastor, mas não dá para ir. Não tem problema. A tua voz chega. A tua voz chega. A tua voz chega. A tua imagem chega. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Aleluia. O importante é você fazer. O importante é você permanecer dando fruto. Aleluia. Glórias. Moisés, você levantar a mão do ministério dele. Você tem medo de levante? Moisés agora, depois da grande vitória que Deus deu para ele, tirou o povo, resgatou o povo, tirou o povo do Egito. Mas o Egito foi para onde? O deserto. Diga comigo, deserto. É escola. Ora para cantar. Quem está na escola? Quem está na escola? Aleluia. Deserto é escola. Bacana na basúria. Aleluia. Até mesmo no deserto, o Senhor cuida de mim, cuida de você. No deserto, 40 anos aquele povo sofrendo. 40 anos aquele povo, aleluia, peregrinando no deserto, tendo volta e volta e mais volta. Aleluia. Glória a Deus. Voltas e mais voltas. Deus era com eles. Deus é comigo, com você. No deserto, a roupa não envelheceu. No deserto, o sapato não envelheceu. Ô irmãos, olha que coisa linda. Irmãos, 40 anos. 40 anos, você tem um bebezinho que acabou de nascer atravessando, aleluia, o mar. Chega lá do outro lado, lá no dia de vida, do outro lado, aleluia. 40 anos de vida, 40 anos, essa criança vai crescer, e a roupa vai crescer. Eu não sei o que está levantando, está levantando, abaixou, junto com você dentro desse deserto. Mas se você crê, mesmo no deserto vai produzir, mesmo no deserto vai crescer, mesmo no deserto o sonho vai ser realizado para a glória de Deus. Chorar, clamar, se elevar. Mesmo no deserto tem crescimento espiritual. No deserto, na bacandalaia, é onde Deus forja o meu caráter, onde Deus forja o teu caráter, onde Deus arranca o medo de dentro de mim, arranca o medo de dentro de você. E o que Ele coloca no lugar, pastor? Coragem, ousadia, unção e autoridade. Nós vemos nesses últimos dias os pastores que, aleluia, oh meu Deus, que tem uma música até hoje não abriu na igreja. Frouxos, covardes. Por que será? Aleluia. Está faltando a ousadia, a autoridade. Não estou dizendo que você deve desobedecer essa autoridade, porque nós estamos amarrados pela lei. Você visita ali, tudo faz isso, faz aquilo, nós estamos fazendo. E o nome do Senhor está sendo glorificado. O nome do Senhor está sendo exaltado. Vidas estão sendo alcançadas. Famílias estão sendo restauradas. Aleluia. Está entendendo isso? Tudo isso está acontecendo, forjando, preparando a igreja para o arrebatamento. Preparando eu e você para o arrebatamento. Aleluia. Para conhecer Ele face a face. Conhecer aquele que nos deu a ordem. Aquele que nos amou primeiro. Aquele que amou eu e você antes até mesmo de ter nascido.
Aquele bacana, você não está entendendo, se você tivesse entendido, aleluia, aquele que amou você, amou eu, aleluia, dentro do ventre, ele deu para o osso, onde ele é bacana na batalha, o Senhor já tinha acreditado, já tinha planejado, já tinha feito um plano para mim e para você. Pastor, quando nós olhamos para Jeremias capítulo 1, nós vamos ver isso. Quando Deus chama Jeremias vai dizer: ô, Senhor, você vai lá. Eu não passo uma criança. Jeremias, antes de você se formasse dentro da sua mãe, antes de ter juntado osso com osso, olha que o Senhor disse: eu já escolhi, já te santifiquei, já te preparei como profeta para as nações. Para as nações. Está entendendo, irmãos? Para as nações, aquele barco, o teu chamado é grande. Aleluia, você às vezes fica se sentindo tão pequeno, ei. O que Deus tem para você na tua vida é coisa grande, firme, que não sabemos, não conhecemos, não chegou ainda talvez até meu entendimento, mas Ele tem reservado para mim, para você. Quando nós olhamos Jeremias 33 e 33, clama-me, respondei-te, eu não sei coisas grandes e firmes que não sabem. Mas antes de chegar ali, antes de o Senhor dar um aval para eles, olha, tudo que você quiser pedir, pega aí. Ele teve que passar grandes desertos. Ele teve que enfrentar, não foi diferente de Ezequiel. Não foi diferente, ele também teve que enfrentar, no calabouço. Ezequiel teve que enfrentar o seu grande tudo daquele povo. Irmão, quantas vezes, aleluia, no começo da minha caminhada entre as que Deus mandava para o povo, aleluia, rejeitavam. Pessoas, se pudesse bater, batia. Aí no começo da caminhada é assim, irmãos. Porque Deus precisa trabalhar na tua fé também. Deus precisa trabalhar no teu caráter também. Aí você vai entregar uma para você, fica cuidando para lembrar. Quando é que o irmão ou a irmã vai falar: olha, você cumpriu. Não é assim? Até você ter a confiança no Senhor e saber que é Ele que te chamou, Ele te escolheu. Não importa a sociedade, não importa da direita, não importa da esquerda, não importa o esposo, não importa a esposa, não importa os filhos. O importante é você crer no teu chamado e que Deus vai dar você para a prova. Porque não temos céu na hora certa do Senhor. As coisas vão acontecer. Pastor, mas se não acontecer, talvez, aleluia, quem recebeu não deu crédito. Se não deu crédito, quem é responsável? Não é você. Você foi o canal que Deus usou. Pastor, mas se levantaram contra mim. Pastor, estão falando que eu sou falso profeta. Estão falando que eu sou isso, aquilo. Deixa na mão do Senhor. Deixa na mão dele, porque aleluia. Todos aqueles que se levantaram como os profetas de Deus, Deus tratou com cada um individualmente. Aleluia. Calamacho. Qual que é a posição que você ocupa hoje? Qual que é a posição que você está ocupando hoje na presença do Senhor? Ramaio quer jogue. Qual é a posição que você está ocupando hoje? Servo? Hoje patrão? Só quer ser servido? Olha o que Deus manda dizer aqui nessa noite. Nenhuma das ministrações até o dia de hoje Deus manda dizer isso. O patrão chega aqui, não quer ser servido. É, não? Qual que é a posição que você se encontra hoje? São os servos. São os dispenseiros do Senhor, os garçons. Porque através da minha vida, a tua vida, Deus está alcançando vidas. Tem pessoas aqui com as ferramentas todas enferrujadas. Se eu fosse olhar, se eu fosse olhar com tantas pedradas eu olhei, se eu fosse olhar com tantas perseguições que eu já passei, eu não estaria aqui hoje. Para de olhar para a direita e para a esquerda.
passou. Porque Ele usou eu, usou você. E Deus também é muito menos preocupado com amanhã, porque amanhã não pertence a mim nem a você, mas pertence a Ele. Sabe por que Deus está preocupado comigo, com você? É o hoje, o agora. O que eu e você estamos fazendo. É isso que Ele está preocupado. Se Ele chegar e perguntar para você hoje, pedir prestação de conta para você hoje, o que você tem para apresentar para Ele? O que você tem para apresentar? Se de repente Ele chamar a tua senha hoje, o que você tem para apresentar a Ele? Irmãos, nós viemos pedir para o Senhor, para que o Senhor nos dê sal. Aleluia. Diga para mim, eu preciso de sal nesta noite. Sim. Sabe por que ela é cominácea? Porque onde eu e você for, ela vai ter tempero para dentro das pessoas. Onde eu for, aleluia, você for, que você seja um pouquinho salgado também. Que você precisa ser um pouquinho salgado. O que é isso, pastor? Salgado na santidade, salgado na posição que Deus quer, fazendo o livro do Senhor, para que quando as pessoas olhem para mim, olhem para você, elas vão ter sede, elas vão ter sede de olhar para mim, para você, aleluia, por causa do meu, do teu testemunho. Elas vêm ter sede, elas tendo sede, elas vão me procurar, vai te procurar e vai querer conhecer, saber a minha história, saber onde eu problema, para que ela possa também ter mudança de vida. Cai, tchau, que te paio. Que nós vivemos aí no último tempo aí. Um povo que até para dar glória a Deus tem que pedir para dar glória a Deus. Um povo que até o pregador está pregando, tem uns pregadores, eu não peço não, irmão. Ô irmão, me ajuda aí, ajuda a pegar. Não, porque a glória é dele. A glória é para Ele, porque se eu pedir para você dar glória, aleluia, você pode ajudar no meio, mas vai ficar aqui mesmo. Mas quando você ouve a palavra e o glória de Deus sai para dentro do fundo da tua alma, aleluia, sai, mesmo aleluia, mesmo com a voz hidratada, mesmo às vezes aleluia, sufocado, mesmo não conseguindo nem abrir a boca para glorificar, mas está glorificando, e Ele está recebendo. Chora lá. Shakidou me cai eu sou. Relicou me cai eu serve. Solitei, desce. Ele sonda o meu teu coração nessa noite, diz o Senhor. Ora, mano, que eu quero é barraio. Riteste, de pai, ainda procura os verdadeiros. Ele ainda está à procura dos verdadeiros adoradores, que vai adorar Ele por excelência, vai adorar Ele nos tempos difíceis, nos tempos bons, vai continuar adorando Ele, independente da situação, independente do vale, independente dos desertos, independente dessa situação que nós estamos vivendo, passando o que ele vai, você vai continuar adorando. Porque o Espírito que está dentro de ti é o Espírito de adoração, adorador. Arraio, Shokedai, Okelamanchoi, Alemicho, Abaio, Okenamanco, Ora, Mandarai. Precisamos, irmão, ser diferente. Precisamos, irmãos, fazer a diferença. Precisamos buscar os dons do Espírito. Olha aqui, irmão. Isaías, capítulo 11. E o versículo 2 diz assim, ó. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Mas assim dele. O Espírito de sabedoria, o Espírito de inteligência, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, e o Espírito do conhecimento, e o Espírito do temor. Essas qualidades têm que estar dentro de mim, de você. Não pensa na igreja que são 7 Espíritos aqui, não só não, é um só. O Espírito do Santo da verdade. Aquele que opera. Aquele que opera em muitas funções na minha e na tua vida. Até mesmo intercede quando eu e você não conseguimos interceder. Quando eu e você não conseguimos
Ele veio, preparou a terra, preparou o povo, preparou os discípulos. Ele deixou uma promessa que vai se cumprir em breve. Oh, Ramagaio, vai se cumprir em breve. Eu vou para o meu Pai, vamos preparar um lugar para que onde eu estiver, vou estar comigo também. Aleluia, isso é para a igreja eleita, isso é para aqueles que obedecem, isso é para aqueles que se colocam na posição de serva, para servir até o fim. Chorai, alagaço e telebaia. Se nós fôssemos olhar, aleluia, o tempo não nos dá, aleluia, essa oportunidade não. Mas se nós vamos olhar e falar da vida de cada um dos profetas, do que eles passaram, aleluia, por amor da palavra, por amor do chamado, que nós, igreja do Senhor, vem pedir para o Senhor, que todos os dias venha avivar a chama do chamado dentro de mim, dentro de você, que não venhamos esquecer por que Ele nos chamou, que não venhamos esquecer por que Ele nos escolheu, não venhamos esquecer por que Ele tirou eu e você do charco de lodo, da podridão, da imundícia deste mundo. Aleluia. Faça valer a pena o teu chamado. Faça valer a pena que Deus colocou na tua mão. Faça valer a pena. Faça com grande responsabilidade, santidade, renúncia, busca, entrega. Faça. Porque a sua vida vai tocar. Assim como foi você que ela enfrentou muitas coisas. O povo, aleluia, eles batiam, xingavam. Hoje está um pouquinho mais. Mas eu vou calar ou vou falar? Enquanto você vai para o Senhor está fazendo dentro da tua casa. Enquanto você vai para o Senhor, Deus está enviando pessoas, enviando servos e servas para visitar as cadeias. Às vezes os seus estão lá para visitar as ruas, becos e baladas. Às vezes os seus estão lá. Porque enquanto eu e você ficar prostrado, chorando, mendigando, as coisas não vão acontecer. Mas quando você entregar na mão do Senhor, pode vir nessa noite. Quando você confiar nas dele, deixar nas mãos dele e fazer, aleluia, aquilo que ele te chamou. Enquanto você vai para um lado vendendo alma, lendo vidas para o Senhor, Deus vai mandar uma outra comitiva para alcançar os seus. Você acha que ele vai deixar você assim? Não vai. Ele me chora, eu sei, calamonte. Aleluia. Essa noite Deus está visitando alguém na prisão aqui. Levantar, eu sei, levantar. Deus está visitando e vai operar um milagre. E vocês vão testemunhar. Vão dizer que verdadeiramente Deus é Deus. Deus é poderoso para fazer. Quando nós olhamos no livro de Jeremias 23 e 23, o Senhor vai dizer: Jeremias, por acaso eu sou Deus somente perto? Não tem barreira. Correndo não tem barreira. No maior segredo está onde, irmãos? Ó, no meu joelho, no seu joelho, na boca. Para você conseguir descer e abrir a boca. Pastor, mas está tão difícil. A cerveja aqui está tão dura. Cerveja quer dizer um pescoço duro. Não vira para um lado e para o outro, não. Ó, é aqui e pronto, acabou. O Senhor diz que o povo é de duras sementes. Pescoço duro. Um animal indomável. Mas com o Senhor não tem aquilo quando Ele quer. Quando Ele quer. Levantar aquela baia. Quando Ele quer, Ele visita a esposa, Ele visita os filhos, Ele visita a esposa, Ele visita aquele que é queixo duro, aquele que é dura palavra, levantando a lavaçuia da baia, aquele que quando você vai para a igreja, as panelas começam a bater de casa, levantando a lavaçuia da baia. Ele visita, Ele visita, Ele visita.
Deus está visitando um homem aqui. E caiu perto. Irmão, choque de pai, aquela paia. Aleluia. Aleluia. Deus está visitando um varão aqui. Aleluia. Aleluia. Daquela paia sair, ele está dizendo: ei, que paca, é a última vez que ele se levanta a mão para bater na esposa. Tem situações, pastor, que às vezes nem o pastor sabe. Tem situações que acontecem entre quatro paredes. Aleluia, o medo é tanto, a opressão é tanta. Mas a partir de hoje você não vai mais dar lugar ao medo, porque hoje você vai receber o espírito de ousadia, o espírito de autoridade, o espírito de profetizar. Porque nessa noite eu creio que Deus está te levantando. Nessa noite Deus vai te levantar. É com poder, com ousadia, autoridade. Rebacando a lavacanda da vaia. A tua vida não vai ser mais a mesma. Ai, que levanta a maçã, cai. Porque quando nós nos colocamos na posição, irmãos, quando nós se colocamos na posição, é daquele que se levantar. Aleluia. Vai ter testemunho se como não se colocou aí que bateu ela. Ai, que queria lá amarrar, você vai ter testemunho por esse dia. Diz o Senhor. Oh, glória. Ai, daqueles. Mas não seja crente meia boca. Não seja pastor meia boca. Não seja líder meia boca. Não seja lecão da babaia. Aleluia, se Deus te chamou. Não seja meia boca. Ei, irmão, eu não estou dizendo que o pastor é. Eu estou dizendo porque começa de cima. É de cima até a porta que começa a porque é voltar que vai repetir aí. É voltar que vai repetir na vida dos irmãos, das irmãs. Ei, calabaia. Eu estou deixando, aleluia. E cara, desde quando eu cheguei aqui, Deus disse que Deus é desse lugar. E se Deus é desse lugar, se tiver alguma coisinha, Deus vai consertar a partir de hoje. Aleluia, porque nós somos perfeitos. Aí às vezes eu tenho uma coisinha. Aleluia. Somos a igreja do arrebatamento. Você é a igreja do arrebatamento. Você é a igreja do arrebatamento. Você é a igreja do arrebatamento. É por isso que as coisas estão apertando. É por isso que Deus está ajustando. É por isso que Deus está ajustando. Sabe por quê? Para que o meu nome, o teu nome, permaneça escrito no livro da vida. E nós temos direito à árvore da vida. Oh, que na cor e na raça e é necessário ajustar. É necessário. E começa lá em cima. Aleluia. Glória a Deus, eu sinto isso. Glória a Deus. É discípulo, irmãos. Porque é discípulo que vai servir você. É discípulo que vem o alimento. Pastor, mas não, para de cuidar da vida do pastor, da pastora. Aleluia, porque quando nós começamos a cuidar da vida do irmão, da irmã, Deus não produz aquilo que tem que ser produzido na minha tua vida. Porque quando você sai do foco, uma vida Deus vai trabalhar. Mas quando pensa, de repente, pastor, eu estou vendo, pastor, eu estou vendo. Ore por ele. Ore por ela. Ore por mim. Ore por teu irmão. Ore por aqueles que te perseguem. Ore, porque quando você está orando, Deus está operando milagre. Agora quando nós paramos para focar para orar alguma coisa na vida do nosso irmão, o mais prejudicado é você. Porque às vezes o irmão pode estar, algumas situações difíceis, mas ele está lutando as outras coisas dele. Sabe o que acontece, pastor? Porque às vezes as nossas lutas, a igreja às vezes não sabe qual é a tamanho da nossa oportunidade está lutando para ser alcançada. Ninguém sabe, irmãos. Eu não sei o tamanho da força que a irmã está fazendo para ela alcançar aquilo que precisa ser alcançado na vida dela. Você também não sabe. Por isso que o Senhor diz que a salvação é individual. Então temos que lutar. Aleluia. Amém? Amém. Permissão do pastor. Cuida da igreja colocar de pé. Glória
Glória a Deus. Aleluia. Quem precisa produzir? Glória a Deus. Sabe o que eu falo com você? Pastor, eu preciso produzir mais. Sai do teu lugar, aqui no altar. Glória a Deus. Santo é o teu nome. Aleluia. Aleluia. Sai do teu lugar. Você não precisa produzir mais. Senhor, eu quero produzir mais. Aleluia. Eu quero fazer mais do teu reino. Eu quero fazer mais, porque enquanto eu estou fazendo para o teu reino, o Senhor vai fazer pelos meus. Aleluia. Enquanto eu estou fazendo para o teu reino, o Senhor vai cuidar da minha família. Enquanto eu estou fazendo para o teu reino, o Senhor vai cuidar, aleluia, daqueles que estão fora, aqueles que estão distantes. Ramacandarai. Vem, irmãos. Vem. Depois de terminar aqui, eu não vou orar por ninguém, por seu irmão. Vem, o momento é agora. Você precisa produzir. Pastor, eu preciso produzir. Aleluia. Oh, Rababai,